Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre os pontos fortes dos nossos filhos. Muitas vezes nós nos deparamos com pais sempre ressaltando os pontos negativos dos seus filhos, as limitações dos seus filhos e não valorizam os seus esforços, o seu empenho em realizar determinada atividade, de executar determinada tarefa. Então, passando aqui para deixar para vocês a importância de nós estarmos sempre validando os pontos fortes dos nossos filhos. Às vezes nós gostaríamos que o nosso filho fosse muito bom em inglês, mas ele é muito bom em futebol. E aí nós minimizamos essa habilidade de futebol e maximizamos a sua limitação no inglês. E nós acabamos, muitas vezes, de forma inconsciente, bloqueando o nosso filho, impedindo que ele cresça ou evolua naquela habilidade que ele não é tão bom. Então, nós precisamos motivar, estimular, e isso nós vamos fazer a partir do incentivo naquilo que ele desenvolve de forma tão positiva. Então, se ele é bom em futebol, que nós tenhamos orgulho dele estar jogando, que nós o parabenizamos pelo empenho, pelo desenvolvimento, pela habilidade e que nós estejamos ao seu lado incentivando para que ele também seja tão bom quanto no inglês, que nós motivamos ele a querer a fazer a aula de inglês, por exemplo, incentivando de que um bom jogador ele vai precisar viajar muito, vai precisar conversar com pessoas de outros países. Então, nós precisamos ir maximizando aquilo que ele tem dificuldade, aquilo que ele tem limitação, para que ele se sinta encorajado a desenvolver aquela habilidade que ele tem limitação, que ele tem dificuldade. Nós, no momento em que nós acolhemos as limitações, a dificuldade dos nossos filhos, nós estamos dando a eles a capacidade, a condição de entender que eles não são tão bons hoje, mas que podem vir a ser amanhã. Nós precisamos acolher essa dificuldade para que eles entendam que aquela limitação pode ser temporária, que ela pode ser trabalhada, que ela pode evoluir e que pode acontecer dele ser tão bom quanto é em outra atividade. Muitas vezes, esses pontos fracos que os nossos filhos apresentam, nós tentamos corrigir com o objetivo de fazer com que eles evoluam. Mas, às vezes, querendo que eles evoluam, muitas vezes obrigando-os a fazer determinadas atividades, nós não possibilitamos o crescimento, e sim o bloqueio cada vez maior. Então, se nós queremos que o nosso filho evolua naquilo que ele não é tão bom, nós não podemos impor ou mostrar que ele é deficiente naquilo, que ele não é capaz, que ele não consegue. E tirar com isso outra coisa que ele gosta, dando uma punição. Nós precisamos dar autonomia para ele executar aquilo que ele deseja e mostrar para ele que ele é capaz de evoluir em outros quesitos também.
Nós precisamos exaltar os pontos fortes e mostrar para ele a necessidade de melhorar nos pontos negativos, nos pontos fracos. Porque aí nós criamos um equilíbrio entre os pontos positivos e os pontos negativos. Agora, se nós só alimentamos o que os nossos filhos têm de limitações e de negatividade, ele vai se tornando cada vez mais limitado. Ele vai perder autoestima, ele vai perder a habilidade que de repente tem em outra atividade por conta de você estar sempre pontuando onde ele é falho, onde ele não se desenvolve. Nós precisamos mostrar o quanto nós temos orgulho dele executar determinada tarefa com tanta eficiência. Por mais que nós desejamos que ele aprenda uma outra atividade, uma outra língua, uma outra atividade, nós precisamos mostrar o quanto nós nos orgulhamos daquilo que ele faz por aptidão, por talento. E mostrar que muitas vezes nós não vamos conseguir desenvolver tal tarefa ou tal atividade com a mesma eficiência, mas se nós tivermos dedicação, comprometimento, boa vontade, nós podemos ser tão bons quanto somos em outras tarefas, em outras atividades. Então é muito importante que você esteja sempre alimentando, parabenizando, valorizando os pontos fortes que seu filho tem. E não o compare com outras crianças, com filhos de amigos, com filhos de parentes ou outras crianças da família. Ele é individual, ele é singular e ele tem as suas habilidades e as suas limitações, assim como as outras crianças que você de repente usam para compará-lo. Então não se esqueça de que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Precisamos valorizar os pontos fortes e precisamos incentivar no desenvolvimento daquilo que nós temos limitações. Não se esqueça, você é responsável pela autoestima, pela autonomia e pelo desenvolvimento e crescimento da sua criança. Um abraço carinhoso.